Então, a gente poderia começar aí com alguma dúvida que vocês tenham da aula passada. Quem não esteve presente, conseguiu assistir o vídeo? Acho que no caso aqui foi o Josney, né? A Kelly também não me lembro da aula dela presente na aula passada, né, Kelly? E o Jair ficou uma parte, né? A Fábio também estava presente, né? Nenhuma? Entenderam tudo? Vamos para frente, né? Dentro do possível, sim. O que foi, Kelly? Dentro do possível, sim. E dentro do impossível? Aí tá feia a coisa. Você está trabalhando, Kelly? Tô, olha aqui em casa. Tá. Tem a proposta da instituição para atualizar, aí a gente está fazendo. Dá trabalho. Da o quê? Inspeção? É a proposta pedagógica da instituição que a gente está fazendo. Ah, tá. Uhum. Uma espinha no nariz? Olha, a Lunise colocou uma câmera. Oi, Lunise. Lunise. Não. Bom, então, vamos lá, né? Já deu quórum. Temos 8 integrantes, contando 9, mas o Jordem está em 2 lugares, Jordem, ou não? Tá, né? Tá. Professor, Oi! eu tenho uma pergunta. Aleluia! Uhul! Não, é que eu fiquei na dúvida mesmo. O professor até explicou, sabe? Mas é só um questionamento. O professor explicou que no capital comercial ele não gera mais-valia, né? Isso. Eu até entendo que a exploração do trabalho, ele constitui tudo, mas daí o funcionário, quando ele está trabalhando na loja, ele é representado como simplesmente um custo da loja? Esse funcionário, de uma certa maneira, o tempo dele trabalhando na loja, para venda do produto, está lá colocando a força de trabalho dele na loja para vender. Vamos ver se o professor vai conseguir me entender. Sim, De uma certa maneira, não gera essa mais-valia também, mesmo não sendo produzido o produto? Não. Ou a mais-valia é só na produção? É só na produção. Exatamente isso. O custo dele, ele é compartilhado entre os capitalistas, né? Porque o capitalista poderia ele mesmo ir lá e vender, mas ele prefere, né, por uma série de motivos, não fazer isso, né? Então ele coloca ali as pessoas para vender. E aquele trabalhador, só que aí tem uma diferença que eu acho que é importante também ressaltar, tá? Não significa que a pessoa não seja explorada, vamos dizer assim, né? Ela ela vivencia uma situação de exploração. Só que ela não gera mais-valia. Por que ela vivencia uma situação de exploração? Porque a média salarial dela tem que ser compatível
com a média salarial de todos os trabalhadores, né? Então, ele só vai receber o tempo de trabalho necessário para a reprodução da vida dele, né? Mas esse tempo de trabalho só vai ser integralmente trabalho, né, que não vai ser gerado mais-valia. É assim também, por exemplo, no serviço público. O serviço público também não gera mais-valia, né? O serviço público, ele é... Por quê? Primeiro que ele nem gera mercadoria, né? Isso no serviço geral, né? Educação, saúde. Se for o serviço público Petrobras, que nem é um serviço público, mas é uma empresa pública, a Caixa Econômica Federal, nesses casos, aí sim há mais-valia, né? No caso do banco também não, porque no banco não gera mais-valia, ele só sobrevive da mais-valia do setor produtivo, né? Assim como o capital comercial. Mas o setor público, por exemplo, eu acho que, né, aqui é o Josnei, o Hélio, né? O pessoal que trabalha no serviço público, a gente não gera mais-valia também. A gente nem sequer gera mercadoria, né? Então, todo o nosso trabalho, ele é pago pelo trabalho alheio, que é por meio dos impostos, né? E os impostos vêm de onde? Vêm do setor produtivo, né? O valor deles, né? É estranho, né? É bem louco. Mas é isso mesmo. O mais estranho, na verdade, o que eu acho, às vezes eu fico pensando que, assim, o tanto de mais-valia que é gerada no setor produtivo para sustentar tudo isso, né? Porque, ok, comércio, juros e capital financeiro não gerar mais-valia, teoricamente dá para entender. Mas agora pensando, imagine, capital financeiro, cara, capital financeiro ele é hoje maior em termos de riqueza do que o capital produtivo. Em que ponto chegamos em que o capital parasitário, que é o capital financeiro, consegue sugar mais-valia tamanha do setor produtivo que ele fique maior. Aí, somando isso do setor público e mais do comércio, dá um certo, né, espanto, né, sobre o nível de produção que a gente está e o nível de mais-valia sendo produzida e sendo repartida aí por todo esse povo, né? Bom, temos mais gente, eu fui vendo aqui algumas pessoas, Simone, foi a chamada aqui. Então, a Edna, Fabiane, Jair, Jennifer, Josnei, Juarez, Kelly, Leila, Lunise, Miriam, Sandra Fonte, Simone e Sandra Santana também, junto com o Juarez. Beleza, Juarez? Deu uma parecida? Beleza? Uhum. A gente vai voltar. Numa dúvida aqui. Né, ainda, mas eu formulo depois. Então, tá. A gente vai voltar um pouco nisso também hoje, né? Então, crianças e crianças, deixa eu me arrumar aqui para ficar mais confortável. Hoje nós vamos trabalhar a última parte antes da nossa V1, né? Nós teremos, não na semana que vem, mas na outra, né? Que vai ser na semana do dia 7, né? Semana que vem a gente vai fazer uma revisão. Vamos ver como é que vai ser essa revisão, né? Mas devido às condições que a gente tem hoje de ser online, né? Ser remoto, a prova também ela vai ser de um outro perfil, né? Não vai ser normalmente a prova que eu costumo fazer, né? Eu vou fazer uma prova mais dissertativa, né? Que exige um pouco mais da reflexão de vocês, né? E né, da compreensão do conteúdo, e não somente a apreensão do conteúdo, né? Não elaborei, então ainda
nem dá para falar muita coisa, né? Vou tentar elaborar até a semana que vem para a gente já fazer a revisão em cima dela. Então, hoje a nossa última parte do conteúdo que vai entrar na prova. Aliás, é um conteúdo relativamente extenso, né? Bastante coisa, né? Que a gente vai ter aí, mas vamos ver. Então, deixa eu já compartilhar a tela com vocês da nossa apresentação de hoje. Estão vendo? Se alguém puder me dar um retorno. Sim. Tá. Então, vamos lá. Então, a aula de hoje, dia 23, né, a página 106 a 121, né? São essas páginas que eu elaborei ali, né, material para a aula de hoje. Então, aí, ó, já começou com a dúvida do Juarez, que é exatamente o quê? A repartição da mais-valia. Tá? Então, a mais-valia, ela se reparte. Ela não fica somente para o capitalista produtor, né? Ela é uma repartição entre vários setores. Então, nós terminamos a aula passada fechando com a fórmula desenvolvida do capital, né? Esta fórmula, ela começa com o dinheiro. Do dinheiro temos a mercadoria, que são de dois tipos: meios de produção e força de trabalho. Essas duas mercadorias entram em processo produtivo. Alguém está com o microfone ligado? Quem que é? Lunise? Oi, Se você puder desligar o microfone para a gente? deixa eu ver. Obrigado. Estava dando interferência. Então, voltando. Então, né? Desse processo produtivo, né, ele produz uma mercadoria superior ao que entrou, representado pelo linha, e quando vende, tem o D linha, que é o dinheiro a mais. Né? No dinheiro a mais, é aqui que a mais-valia se realiza. Esse é o termo que o Marx vai usar de maneira frequente. A mais-valia se realiza. Né? Até então, ela só está produzida. É na venda que ela vai se realizar, que ela vai acontecer, né? E é aqui também que ela vai se repartir, né? E aí vamos ver no que ela vai se repartir. Ela vai se repartir no lucro industrial, obviamente. Então, o capitalista que produziu, ele vai ficar com uma parte. No lucro comercial, como a gente já viu mais detalhadamente na aula passada, né, que aí eu desenvolvi aqui essa fórmula, em que o lucro comercial ele começa com o D' menos o lucro comercial, que é somado à mercadoria comercial, né, então esse valor ele tem que ser menor que esse daqui, para que assim o M, que é a mercadoria do lucro comercial, que inclusive está sendo, ela está aqui, ó, tá vendo? Ela está sendo paga por quem? Pela redução do custo, tá vendo, Juarez? Então, essa mercadoria aqui, ó, ela está sendo deduzida do capital inicial para que o capitalista comercial consiga pagar esses funcionários que estão localizados aqui. E a partir daqui, vender o D', que aí, sim, o D' vai ser, né, igual ao que está aqui. Igual se a gente só tiver essas duas relações, mas nós temos mais uma. Né? Então, não é... Então, né, aqui, o juros a fórmula juros, né, ou capital financeiro, dinheiro linha. Eu coloco o dinheiro em um título ou papel, né, em um papel, esse papel vai render um dinheiro linha. Tá? Essa é a fórmula
do capital financeiro. Olha como que ela é simples, né? E ela é simples e, por ser muito simplificada, inclusive, ela é extremamente mistificada aqui, sabe? Porque como é que, da onde sai essa linha aqui, né? Temos que fazer mediações para encontrar de onde vem o dinheiro, né? Ele não é tão simples essa compreensão, né? Aqui, até no industrial, a gente até vê aqui o trabalhador lá sendo explorado, né? Mas e aqui? Cadê o trabalhador? Né? Ele retira daqui também, né? Está conectado, está tudo relacionado. Então, a soma desse delinha, mais desse delinha, é a soma do valor total da mercadoria que vai se concretizar, tá certo? Continuando. Vamos ver aqui, vamos ler a página 109, tá certo? Essa parte, essa repartição da mais-valia, se vocês estiverem com livros aí, com o livro aí na mão, ele é o último item. Isso, ele está ali no último item. Eu comecei por ele exatamente porque a gente terminou com ele na aula passada, então eu achei mais coerente e mais, né, tranquilo para vocês retomarem por aqui, tá? Então, vamos ver aqui página 119. Alguém gostaria de emprestar a voz? Quem poderia ler? Peraí que eu acabei de me achar aqui, professor. Ali. Mas a apropriação da mais-valia só se efetiva quando a nova mercadoria de que o capitalista é possuidor se realiza, isto é, quando ela é vendida. O capitalista só embolsará a totalidade da mais-valia se ele for da produção à venda da mercadoria, deixada de lado a força de trabalho, os produtos diretos. O único protagonista desse processo, o que raramente ocorre. Isso, Com efeito... Segura um pouquinho, Kelly, por favor. Então, vejam. Então, ó, é na mais-valia, é na hora que o capitalista vende, é que se realiza. E olha só, o capitalista só embolsará a totalidade da mais-valia se ele for da produção à venda da mercadoria, ou seja, se ele produzi-la e vendê-la, tá certo? Se ele faz isso, ele embolsa. Ou seja, se ele for o único protagonista desse processo, mas o que raramente ocorre. Isso é muito raro acontecer nos dias de hoje, principalmente. Né? Há um tempo atrás, bem tempo atrás mesmo, sei lá, nos primórdios mesmo do... Quem é Gustavo Luiz Souza? Vamos ver que teve algum... Olá, quem é você, Gustavo? Ah, é a Isaura. Tudo bem, Isaura? Eu vi aqui, o seu tá desligado, o seu microfone. Ah, sim, eu não vi que eu entrei com o login do meu filho. Desculpa, você. Não, eu vou entrar com o meu daí. Não, pode ficar, tranquilo. Fica aí, tranquilo. É que a gente usa... Ele também está tendo aula online, né? Pelo colégio. E daí eu só fiquei sem saber quem que era, mas aí agora sabendo que é você, tranquilo. Então, vamos lá, continuando. Tá. Então, vejam, o que raramente ocorre. Então, é muito raro ter um capitalista que produz e venda, né? Que aconteça todo esse processo. Na verdade, se for pensar nos pequenos capitalistas, talvez isso ocorra com mais frequência, né? Por exemplo, estou pensando no meu pai. Meu pai, ele passa todo o processo. Pensando aí no Juarez também, quando ele tinha
a indústria ali, né? Não sei se é uma indústria que fala, mas também, né? Na verdade, não, né? Porque, bom, enfim, não vou entrar nesse detalhe. Mas o sentido é esse, é entender que acontece essa separação, tá? Então, pode continuar, Kelly, por favor. Com efeito, é comum que o capitalista tenha necessidade de tomar dinheiro emprestado em bancos para fazer investimentos em máquinas e instalações, igualmente para a realização da mercadoria, ou seja, a venda. O mais frequente é que ele dependa de distribuidores que a comercializem, e tanto banqueiros quanto comerciantes são também capitalistas, e só operam como o capitalista industrial, visando lucros. Por isso mesmo, a mais-valia que é criada na produção geralmente se divide em 3 partes. Isso. Então, essas são as... Então, ó, ele explica um pouco de como funciona isso, né? Então, o capitalista, para fazer investimentos, pega dinheiro do banco. Então, ele tem que pagar o banco e paga com juros, né? Também precisa para comprar outras mercadorias. Enfim, tem toda uma situação que necessita dos bancos, tá? E aí, todos eles visam o lucro. Por isso, ela se divide, então, em 3 partes. Pode ler, Kelly. Uma parte é apropriada pelo capitalista que implementou o processo produtivo. Trata-se do chamado lucro industrial. Outra parte é aquela que o capitalista industrial cederá aos que eventualmente lhe emprestarão dinheiro. Trata-se do juro, donde os banqueiros extraem os seus lucros. Uma terceira parte será cedida dos comerciantes, constituindo a base do lucro comercial. Isso, muito obrigado, Kelly. Então, observem que, né, esse é o sentido, né, essa é a repartição da mais-valia, né? Então, ela se divide. Ainda tem aqui, que é, como ele não está ainda analisando essa questão, mas tem também mais 2 outras repartições, tá? Tem a repartição nos impostos, que também os impostos vêm da mais-valia. Veja como escrevo bem. Deixa eu escrever aqui, não tem. Dos impostos, né? E o E, que é o conhecido como renda da terra também, que é onde os capitalistas pagam aos proprietários rurais, renda fundiária, desculpa. O que é renda da terra? Começar a fazer caligrafia de escrita por mouse, vou ter que começar. Né? Olha só que coisa mais medonha, né? Então, impostos e renda fundiária também são formas de repartição, tá certo? A renda fundiária hoje é bem menor. Por quê? Porque hoje existem capitalistas fundiários, né? O agronegócio, que eles são proprietários da própria terra, né? Então, isso acaba eliminando um pouco essa renda fundiária. Os impostos, a gente sabe que, né, é bem significativo, né? Então, eles ainda resistem, né? É que o Neto ele vai colocar isso aqui em outros lugares, tá? Mas para vocês já saberem, tem essas outras 2 partes. Então, continuando, né? Bom, aí agora a gente termina essa parte e a gente vai lá no começo, tá? do texto, que é a 106, né? Que é para entender a questão do lucro. Mas antes de falar do lucro, tem essa lei aqui, que é a lei da equivalência, tá? O que é a lei da equivalência? É algo que a gente, quando vai fazer uma análise econômica da realidade, a gente tem que ter essa lei como perspectiva. Ela é bem importante, a gente não pode fugir dela, porque se a gente foge dela, a gente faz um furo na nossa análise e isso rompe com uma certa coerência, tá? E a lei da equivalência é basicamente uma coisa simples, que é aqui. Eu posso trocar
uma bola por uma casa? Eu troco uma bola por uma casa? Podem falar. Não. Não. Não, né? Eu acho que nem em estado em absoluto loucura, eu acho que é conseguir fazer isso, né? Por quê? Porque eles não têm e não atendem a uma lei básica, que é a lei da equivalência. Então, tudo que se produz de um lado tem a sua equivalência do outro, né? Neste caso, então, nós não temos equivalência, porque aqui nós temos um valor muito alto e aqui um valor muito baixo, né? Coloquei esses dois exemplos exatamente para radicalizar nesse entendimento. Agora, nós podemos trocar uma bola por um despertador? Aí já fica mais... Talvez. né? Mas é um pouco mais... mais próximo, né? Já, né? Lógico, podem ter... Aqui está um exemplo bem simplificado, mas podem ter outros determinantes. Mas aqui a gente vamos considerar que troca aqui o mesmo tempo de valor que tem na bola tem no despertador. Então, aqui eles se equivalem, certo? Vamos colocar aqui que eles são equivalentes, né? Hoje, a gente já não faz mais trocas de mercadorias com mercadorias. Nós temos uma mediação aqui, né? Que é o dinheiro, né? O dinheiro serve para isso, vocês lembram, né? É equivalente geral, ó, por isso que é equivalência, né? O dinheiro é equivalente geral, ele pode ser expresso em todas as mercadorias existentes no planeta, certo? Todo o dinheiro nem tanto, né? O dólar é possível, mas o real, por exemplo, só em território nacional, né? Mas vamos lá. Então, eu comecei aqui a pensar, né? Vamos colocar essa bola aqui, vamos pensar quais os componentes da produção dessa bola. Pensei em R$40 de capital constante. Lembram o que é capital constante? Vamos ver se alguém lembra aí. Não lembro. Alguém lembra? Olhe uma. O capital constante tinha a ver com matéria-prima, os negócios? Exatamente. A matéria-prima é os meios de produção. Meio de produção. Isso, vamos resumir aqui com meio de produção, que é... Que é o que o Brasil faz. O Brasil também faz isso, mas é que meio de produção pode ser tanto meios de produção mais avançados quanto menos avançados. Isso não é por exemplo, um computador é um meio de produção. E aí o Brasil já não faz tanto, né? Um caixa eletrônico ou um algoritmo. O Google possui algoritmos, né? Um algoritmo pode ser um meio de produção, né? Esse é um debate ainda muito quente, então eu estou falando mais superficialmente. Mas meios de produção, eles não significam meios rudimentares, né? O que talvez aí seja o que você comentou, José, é matéria-prima. Matéria-prima, aí sim, matéria-prima, ele é um dos componentes dos meios de produção, que é matéria-prima e as máquinas, né? Então, é muito M aqui, mas tudo bem. Então, meios de produção, ele se divide em máquinas, tecnologia e matéria-prima, tá? Então, esse que essa é a diferença, tá? Então, nós temos então, ou seja, eu fui lá, calculei e fiz o quê, né? Vocês lembram da fábrica, né? Meio de produção é o quê? São as instalações e a matéria-prima. Né? Lembra? Instalações e matéria-prima.
ou, contrário, matéria-prima aqui, instalações aqui, certo? Foi o que a gente fez na fábrica. E aí eu deduzi aqui que a bola tem R$ 40 de meios de produção, ou capital constante, ou capital morto, né? Trabalho morto, desculpa. Trabalho morto por quê? Porque ele já vem, ele não é um trabalho vivo, que é o da capital variável, né? O capital variável, ele é trabalho vivo. Capital constante é o trabalho morto, porque você só vai pegar esse daqui e transferir valor para a bola, tá? Já o capital variável, ele vai criar valor, né? Então, e aí eu calculei aqui com meus botões, né? E nós temos R$ 20 de capital variável, ou seja, de salário, né? Para a produção de uma bola. Então, o preço de custo dessa bola é de R$ 60. Certo? Bom, por quê? 20 de salário e 40 de materiais, de modo geral, da máquina lá que faz a bola, enfim. Né? Bom, só que, evidentemente, o capitalista não pode vender por 60. Certo? Então, ele vai vender o quê? Ele vende por 80. Porque ele coloca R$ 20 de lucro. Certo? Então, ó, 40 aqui, 20 aqui. 60 mais 20 de lucro dá os 80. Agora que vem a questão. Considerando a lei da equivalência. Certo? Deixa eu apagar aqui esse monte de bagunça aqui. Considerando a lei da equivalência. De onde vem o lucro? Porque, observem, tudo tem que ter uma equivalência, não tem? Tudo tem que ter de um outro lugar que se veio. O capitalista não pode tirar esses R$ 20 lá de um buraco negro, de um lugar inexistente. Tem que vir de algum lugar. Certo? Ele é equivalente a um outro valor. Ele tem que ter o seu equivalente. E qual que é esse equivalente? Alguém saberia? Onde está esses R$ 20 aqui que ele colocou na mercadoria? Vamos ver aqui quem que eu consigo enxergar para perguntar. O Gustavo respondeu. Vem da força de trabalho. Mesmo, Gustavo. Tô brincando. É a Isaura, gente, Gustavo. Vem da força de trabalho, né? Vocês conseguem entender isso? Conseguem captar esse movimento? Né? Quem produz esse valor é a força de trabalho. Tá? Então, ela produziu esse valor. Esse valor não pode existir do nada. Tá? Ele tem que estar produzido. Ele tem que estar, na hora da sua produção, né, ele tem que existir. Tá? Isso por quê? Foi o que a gente já viu. Porque a força de trabalho é a única mercadoria cuja o seu valor de uso produz valor a mais do que ela recebe. Ou melhor, a mais do que ela necessita, do que o que ela vale. Né? Então, ela vai lá receber os 20, que é o necessário mínimo para sua existência. Mas ela vai produzir 40. Né? Então, esse 40 que é, o valor que a força de trabalho produziu. Só que ela só recebeu desse valor 20. Tá certo? De onde vem os 20? Então, vem do trabalhador. Vem
dessa produção. Por isso que é importante entender. Por que eu quis ressaltar isso? Vocês já sabem disso, né? A gente já viu isso em outros momentos. A gente vai vendo essa mesma coisa de várias formas, correto? A questão que eu quis colocar aqui é como compreensão da equivalência, né? Por isso, quando vocês ficarem com dúvida, né, de alguma análise mais econômica, pensa na equivalência, que a equivalência ela dá uma boa norteada, né? Então, isso é importante para a gente entender, tá? Bom, então nós temos o quê? Né? Se nós temos a equivalência, nós temos a criação de valor e a valorização, né? Que são dois momentos do processo produtivo. O primeiro aspecto para a gente considerar aí é o quê? O capital, ele controla o processo de trabalho, tá? O trabalhador sempre foi assim? Nem sempre, tá? Nas primeiras formas, ou até antes dessas primeiras formas, né, no processo de cooperação entre os trabalhadores, foi a primeira forma mais avançada de produção, né? Antes disso, tínhamos os artesãos, ou até mesmo as corporações, né, de ofício, exatamente esse processo de cooperação, né? O trabalhador, ele ainda tinha o controle subjetivo, né, do processo produtivo, certo? Então, ele controlava ainda a produção, né? Esse controle implica o quê? Em algo muito importante, porque na medida que o capitalista forçava, né, produzir mais, o trabalhador tinha mais controle objetivo sobre ele, tá? Isso o Marx vai chamar o quê? Que é a subsunção formal do trabalho ao capital, né? Ou seja, é só formal, porque o capitalista domina formalmente esse trabalhador, mas não realmente, porque aí só na manufatura é que vai ter um controle real, uma subsunção real, né? Um controle real desse processo, tá? Mas não significa que controlar o controle real ele consiga produzir sem o trabalhador, tá? Isso é bem importante frisar. Basta a gente olhar isso hoje no nosso momento de pandemia. Os capitalistas, vários capitalistas têm os meios de produção, né? Tem as indústrias, mas essas indústrias sem o trabalhador não funcionam, tá? Então, qual que é a diferença? A diferença é o quê? Que o processo industrial hoje, ele é de um processo, vamos dizer assim, mais mecanizado, né? Você não tem, o trabalhador vai lá e faz o quê? Aperta um botão. Vai lá e faz um controle muda o produto de um lugar para o outro, né? E de outro lado também nós temos os trabalhadores mais, né, qualificados de engenharia e de toda essa, né, parafernália mais de produção, né, de produzir as máquinas, que aí sim, esses não tem como, né? Mas mesmo assim ainda já tem vários espaços sendo substituídos, né? Então, pela indústria, né? Então, essa seria a questão do controle produtivo. E aí, continuando, então, a ideia da criação de valor e exploração. Aí eu já mudei um pouco, né? Então, nós temos aqui a valorização. Então, criação de valor e valorização, né? O trabalhador cria valor e valoriza o capital, tá? E aí,
coloco um outro componente, né? Criação de valor e exploração. E aí eu abro novamente a pergunta para vocês. Trabalhadores que estão aqui nessa sala, vocês são explorados? Sim. Sim. Como que vocês sabem disso? Eu não. Eu acredito que porque o salário mínimo é pouco. O salário mínimo é pouco? O que mais? O professor já explicou que com o desenvolvimento dos meios de produção já é suficiente a gente produzir o suficiente em menos tempo para a gente tirar o nosso salário. Mas a gente continua produzindo porque tem que obter o lucro do dono do meio de produção, né, o capitalista. Basicamente isso. Tá. Ó, então nós temos duas respostas aqui um pouco, né, parecidas, mas bem diferentes. Né? A questão do salário ser pouco, né? E a questão um pouco mais, né, desenvolvida que o Josney coloca ali, né? Essa questão, ela é muito parecida com o que eu pedi para vocês hoje durante o dia, que é perguntar para uma criança o que é isso aqui, né? E aí vocês acompanharam um pouco ali, né, no grupo, e a gente viu algumas respostas, né? Mas a principal resposta é o quê? Que isso é um redondo, uma bola, né? Então, nós tivemos essa resposta, né? Eu acho que também alguém falou círculo, né? Alguém falou círculo, mas depois já mudou de ideia, né? Ele já complementou com a bola, né? Então, veja, bola e círculo são duas expressões para dizer o que é esse objeto, correto? Que é o mesmo sentido da questão de ser explorado. Você pode sentir que é explorado e você pode entender que é explorado, tá? E aí a outra pergunta, eu vou continuar aqui, mas só para colocar aqui, ó, né? A outra pergunta era o Sol girando em torno da Terra, né? Então vejam a diferença. A maioria esmagadora dos trabalhadores sentem que são explorados, tá? Eles percebem que vai nesse sentido um pouco que, né, a Fábio comentou. Pô, meu salário tá pouco. Eu olho ao meu lado, vejo meu salário pouco e vejo uma galera, né, com uma grana, né, no bolso, que essa grana do bolso surgiu, né? Aí a gente consegue enxergar um pouco que esse valor tem relação com o trabalho, mas ainda muito pouco, muito rudimentar, né? Que seria muito aqui o quê, né? A bola, né? O redondo, né? Então, a gente sente essa exploração e a gente sente principalmente como injustiça, né? A gente vê a injustiça e a gente sente que estamos explorados, mas a gente não compreende. Por que a gente não compreende? Porque a gente precisa de teoria para entender. A gente precisa de conceito, né? A gente precisa entender teoricamente o que é a exploração. Do mesmo jeito do círculo. Círculo é um conceito teórico, né? Ele não existe concretamente, ele existe na nossa cabeça só. É um círculo, né? Estamos aqui vendo um círculo. Aqui também estamos vendo círculos. Olha como tem círculos na nossa vida, né? Então, a gente é um conceito abstrato, é um conceito teórico. Assim também é a exploração, né? A exploração a gente vai enxergar, né, inicialmente como algo na sua aparência aqui, né, fenomética, né, fenomenética, essa palavra é muito ruim de falar,
Mas a gente vai compreender que aí tem um conceito, né, do círculo, que é vários pontos, nem sei certinho qual que é o conceito, mas né, que vão formar aqui um raio e blá, 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 né? Então, isso é um conceito teórico do círculo. Assim também é da exploração. A exploração, a gente precisa de um conceito teórico. Assim como, né, no nosso desenvolvimento enquanto, né, adolescentes, crianças, a gente foi incorporando conceitos teóricos para explicar o que era círculo, para entender que, né, o Sol gira em torno da Terra. Não, ele não gira, ele parece girar em torno da Terra, né? O que gira é a Terra com uma casa triângulo, um triângulo e um zumbi. Então, né? É isso que acontece na Terra, né? No Sol. O Sol, então, ele está girando aqui, ó. Mas cientificamente a gente sabe que não, porque já existe formas e instrumentos de entender que o Sol está relativamente parado, a Terra girando, girando, girando em torno desse Sol. Tá certo? Então, isso aqui que é a exploração. Né? Então, é isso que eu venho tentando trabalhar na aula. Né? É entender teoricamente a exploração. Esse é o resultado, esse é o sentido da nossa aula. Por quê? Porque é da exploração que surge a questão social, e é da questão social que surge as políticas sociais, e é das políticas sociais que surge o assistente social. Olha vocês aqui. Né? Nós estamos aqui. Então, é esse caminho que a gente tem que fazer. Ó. Assistente social, política social, questão social, exploração. Exploração envolve o quê? Capital, trabalho, mais-valia, e tudo isso que a gente vem desenvolvendo, né? De valorização. Beleza? Criação de valor, então, retomando aqui, criação de valor e valorização, né? Então, pensando lá, né, naqueles 20 lá, reais da bola, né? Os 20 reais da bola, que teve algum roubo ou furto nesse processo? Declaradamente não, né? Por quê? Porque a força de trabalho foi paga pelo tempo de trabalho socialmente médio necessária dela. Ela recebeu pelo seu valor. Né? Então, foi uma... então, aqui, ó, na força de trabalho aqui, há a equivalência. No valor de troca, a força de trabalho custa 20 e ela recebeu 20 de salário. Correto? Então, foi equivalente. Né? Temos aqui uma relação de equivalência. Né? A diferença é que o trabalhador trabalhou mais, né? Então, por quê? Porque durante a jornada de trabalho, o trabalho vivo produz um valor excedente. Tá? Então, se a gente for representar em uma régua, né, nós temos a seguinte situação. Temos 40 reais de capital constante. Por que eu deixei ele fora? Porque, como ele é constante, e ele é morto, ele entra aqui e reaparece aqui. Né? Ele só entra e surge aqui de novo. Né? Só transfere. Tá certo? E aí, aqui, ó, temos uma jornada de trabalho, né? De 8 horas aqui. Então, se a gente for calcular, de acordo com o valor da mercadoria, nós temos, em 4 horas, o trabalhador produziu 20 reais, e nas 4 horas restantes, ele produziu mais 20 reais. Os 40 reais aqui
foram produzidos. Por quê? Porque a gente não pode romper com a lei da equivalência. Ele tem que ser produzido aqui. Tem que existir. Senão a gente não vai criar um equivalente aqui na bola. Né? A gente vai colocar esse valor deliberadamente. E não pode, porque existe essa lei da equivalência nas trocas. Né? A bola não pode ter algo, um valor aqui que não tirou de algum lugar. Né? Ela tem que ter esse valor. Certo? Então, só que a diferença é essa, né? Que o trabalhador, ele recebeu apenas 20. Só que ele produziu 40. Certo? Então, criação de valor e valorização. Retomando aqui o conceito. Vou apagar um pouco aqui para explicar melhor aqui. Então, criação de valor e criação de valor e valorização. Então, ó, aqui podemos falar que ele criou o valor. E aqui ele se valorizou. Ele quem? O trabalhador? Claro que não, né? O capital. O capitalista, né? Ou a bola, no caso, né? Então, o trabalhador foi lá, criou o valor, né? Criou o valor necessário e aí criou o valor excedente, né? Por isso que é um valor excedente, certo? Então, somando tudo dá os 80. Então, vamos lá, continuando. Criação de valor e taxa de mais-valia. Então, temos dado aí já o nosso entendimento da equivalência, né, dos R$20 de tempo de trabalho e dos R$20 de mais-valia. Entendeu, Marlon? Então, vamos entender. Desse lado aqui, então, como eu já anunciei na tela anterior, esse aqui é o trabalho necessário. Necessário para quê? Necessário para pagar o trabalhador. Desse outro lado aqui, é o trabalho excedente. Excedente para quê? Para valorizar o capital que foi iniciado aqui do capitalista. Então, esse aqui é o conceito de trabalho necessário. Percebam que na economia tem muito isso, né? São coisas iguais, mas com nomes diferentes. Alguém poderia perguntar, mas por que isso, professor Leandro? E eu respondo, é porque estamos trabalhando em dimensões diferentes. Então, por exemplo, quando fala capital variável, é uma dimensão da valorização do capital, é valor. Quando falamos de tempo, estamos falando de jornada de trabalho. Quando falamos de trabalho constante, é valor de transferência. Quando falamos de salário, é sobre o preço do valor da força de trabalho. Todos são, em última instância, o mesmo processo. Tá? Porém, tá? Eles estão sendo analisados sobre óticas diferentes. Tá? Então, por isso que temos essa frequência de coisas parecidas com nomes diferentes. E é isso que eu estou explicando aqui. Então, essa primeira parte aqui é tempo de trabalho necessário. E essa segunda aqui é tempo de trabalho excedente. Isso tem bastante. Tá? E a taxa de mais-valia, ou a taxa de exploração, ela é essa taxa aqui, ó. Olha só. Taxa de mais-valia é igual a M sobre V. Qual que é o M?
20. Qual que é o V? 20. Então, vamos calcular a taxa, substituindo aqui, taxa de 20M e 20V, que é igual a 1, exatamente. 20 dividido por 20 dá 1. Então, dá 1, que, como é uma taxa, ela é representada em porcentagem, a gente desloca duas casas da vírgula, que dá 100%. Então, 100% é a taxa de exploração ou da mais-valia do exemplo desse capital, que é a bola. Tá certo? Então, essa é a taxa de mais-valia. Vamos continuando aqui. Criação de valor ainda e valorização. Então, agora, ó, vamos colocar aqui numa... Tá vendo? Ó, mudei. Antes era 20. Agora é N. O que é N? Trabalho necessário. E o outro é E. O que é E? Trabalho excedente. Porque como o valor é medido em tempo, né? 4 horas e 4 horas, nós temos essa diferença aqui, do trabalho necessário e do trabalho excedente, tá certo? Bom, não há, né, na nossa existência de trabalhador, essa divisão aqui, desse jeito, tá certo? A gente não vai lá, trabalha 4 horas, produz o valor, né, e aí, tipo, podemos ir embora. E aí, por quê? Porque o 4 restante é excedente. Os dois, eles não há uma linha divisória, eles são, vamos supor que representam o azul representa o trabalho necessário, tá? E o... E o vermelho, o trabalho excedente. É assim que acontece na vida real. Certo? Não há essa divisória. Há uma mistura, né? E aqui tem cálculos demonstrando muito bem isso. Não vou entrar nesses cálculos porque pode confundi-los. Mas, se a gente perceber, né, a produção, né, a gente vai ver que eles estão juntos, tá certo? E aí também existe uma percepção ilusória do trabalhador, que é a percepção ilusória de que ele recebe o valor pelo seu trabalho. Produzir uma bola, então o que você recebeu? Receber o valor do meu trabalho de uma hora, de uma bola. Esse foi o meu trabalho. Não, você recebeu, né, a partir da criação do valor. Então, isso aqui é uma confusão também. A gente, por quê? Porque se a gente coloca o valor do trabalho, você produziu uma bola em um dia. Mas você recebeu por um dia? Não, você recebeu por meio dia. Embora esse meio dia seja junto, né? Tá junto aqui na bola. Então, não há essa diferença, né? Professor. Oi. Tudo bem? Aqui. Você tá... Outro mundo não para mais. Gente, olha eu. Voltando para planeta Terra, Leandro chamando. Mas eu tô aqui porque o Josnei tem pergunta e não consegue fazer. Ele falou assim, alguém avisa o professor. Acho que ele mandou perguntas, que não sei se ele não tá conseguindo falar, mas ele mandou pergunta ali no chat. Tá, nossa, tava viajando aqui, Patrícia. Tudo certo, tudo certo. Eu tenho que me divertir também um pouco. Sim.
É que eu não consigo, eu só tô vendo, gente. Ele perguntou assim, o tempo de trabalho excedente é o lucro? Peraí. Deixa eu tirar minha blusa, deu calor. Espera, antes só um pouquinho, Patrícia, porque aqui, ó, a Kelly também, a Kelly Lara, perguntou, ó, quando você exerce duas funções, é uma exploração, não é? Sim, duas funções também. Duas funções no mesmo local, na verdade, isso não impede muito, Kelly, né? Você exercer qualquer função. A questão é o que você produz naquela função e o que você recebe diante daquela função. Você pode exercer só uma, exercer meia função, exercer 5 funções. Isso não faz muita diferença. Só vai fazer diferença, é claro, para a tua existência de quanto produção, né? Mas, por exemplo, hoje de manhã trabalhei fazendo metade da bola. E amanhã eu vou trabalhar pintando a bola. São duas funções diferentes, mas o produto é o mesmo e você vai produzir e vai receber sem isso, né? Aí o Josnei que escreveu furto, aí ele colocou o tempo de trabalho excedente ao lucro, é isso que você perguntou, né? Alguém pergunta para o professor aí, fazendo um favor, valeu, estou sem mic. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu apagar essa viagem aqui. Então, deixa eu apagar aqui. O tempo de trabalho excedente é o lucro. Isso mesmo. O lucro e a mais-valia são... Olha, só voltar aqui, porque eu vou voltar. Vamos lá. Aqui. Né? Então, ó, esse B', tá? O linha é o excedente, que foi produzido pelo tempo excedente, certo? Mas ele só não é o lucro, porque o lucro ele se divide, né? Então essa que é a diferença. Ele é o lucro enquanto massa produzida superior na sua produção. Porém, ele não é, em termos, né, o capitalista não vai lá contabilizar o lucro sendo igual à mais-valia. Por quê? Porque ele vai dividir. O excedente é igual à mais-valia. Excedente é igual à mais-valia, que é igual a lucro industrial mais lucro comercial, mais juros, mais impostos, cadê? Aqui, né? Mais impostos e mais renda fundiária. Então, tudo isso daqui compõe o trabalho excedente, tá? Que é igual a mais-valia, que é igual à soma de todos os lucros e mais impostos e blá, 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 tá? Porque ela vai se repartir aqui, certo? Então, essa que seria uma observação. É a mesma, porém, se tratando de lucro, ele se divide, tá? Vou ver um hominho aqui. Aqui, paramos aqui, né? Tá. Então, vocês lembram aqui que tinha os riscos aqui, né? Que isso aqui ficava aqui, igual esse, né? Ele está igual esse aqui. Ele está unificado a partir do que a gente chama de valor do trabalho, tá? Isso aqui, se a gente for comparar, né, e perceber, né, o capitalista comparando com os seus modos de produção anteriores, vejam só que interessante isso. No trabalho escravo, não tem muita conversa, né? Todo o tempo, né, é do senhor, né? Embora, tá, é preciso também um trabalho necessário, correto? Por quê? Porque o escravo precisa dos seus meios de sobrevivência. Precisa comer, precisa, né, se vestir, lógico, com muita precariedade, né, e de maneira bem escrachada.
Mas o escravo também recebe o seu trabalho necessário, tá? Mas isso aqui é uma divisória que fica mais, né, impossível de se enxergar. Por quê? Porque aqui é a jornada de trabalho. O escravo é todo ele, é proprietário. Né? O trabalhador só é propriedade do capitalista nesse período de tempo, que é o período das 4 horas. Aqui a gente tem que fazer o quê? Lembra-se disso, ó. Primeira questão do processo de valor, da criação do valor. O capital controla o processo de trabalho. É disso que estamos falando. O capitalista está controlando o processo de trabalho. E se ele está controlando o processo de trabalho, ele, nessas 8 horas aqui, a gente é dele. Eu agora, neste momento, dando aula, eu sou propriedade do dono da Bagosa. Certo? É isso aqui. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar aula para vocês. Se eu chegar e falar, e aí, galera, vamos tomar um vinho aqui, né? E aí, vocês falam aí, eu escuto aqui, e vamos embora. O que vai acontecer? Eu vou estar furando esse processo aqui. Né? E isso vai causar um transtorno e um dano para a minha vida de trabalhador. Tá? Já no escravismo, toda a vida do escravo era dona do capitalista. Certo? E no trabalho servil, que é o trabalho feudal, tá? O trabalho feudal, ele se dividia assim, olha que curioso. O servo, ele trabalhava 4 dias para o senhor feudal e 3 dias para ele mesmo, que é mais ou menos isso aqui, só que em dias. Né? Então, existia essa diferença bem demarcada. Né? 4 dias eu ficava lá, né, trabalhando para o senhor, né? Eu era dele. E 3 dias eu ficava trabalhando, o senhor emprestava lá suas terras, não me lembro exatamente como funcionava essa diferença aí, mas tinha essa questão de divisão dos dias, né? Então, essa linha divisória aqui, ó, ela é bem curiosa, por quê? Porque como a gente trabalha 8 horas e a gente acha que recebe por 8 horas, esse é o ponto da exploração. A gente acha que é uma bola, né, da exploração. A gente acha que a gente está recebendo por 8 horas. E é isso que tem que ser reforçado entre a gente. A gente recebe 8 horas. A gente está recebendo o nosso salário que a gente trabalhou, que é o valor do nosso trabalho. Tá? Então, ó, aqui, ó, nessas 8 horas, rompe a equivalência. Né? Porque a gente produziu 8, mas recebeu só 4. Ixi, o que está escrito aqui? Não estou enxergando. Aqui, peraí. Assalariado, ele é livre e igual para ser contratado. Né? Então, no capitalismo, o assalariado, ele vai ser o quê? Livre, né? Nós temos que ser livres. A gente já viu isso em uma aula aí. E uma das condições do capitalismo é a liberdade do trabalhador. Sem essa liberdade, não há como ter, né? Então, veja, ele é livre para vender só as 4 horas ali, porque se ele ser preso, se ele ser, né? Se ele estiver preso na relação de escravo, ou até mesmo nessa relação aqui, ó, de 4x3, né? Ele não vai conseguir vender a sua força de trabalho em 8 horas, porque vai estar preso em outros esquemas aqui, né? E ele tem que ser igual, porque é igualdade de contrato. Ok? Deixa eu ver aqui. Vocês estão vivos aí? Credo, que delícia. KKKKK. Deixa eu ver aqui, voltar aqui. Vocês estão muito engraçadinhos, né? Aumento do excedente. Bom, então agora a gente vai ver aqui, né? Uma parada do aumento do trabalho excedente, tá? Porque aqui nós falamos que está 4 e 4, correto? O capitalista,
consegue sobreviver com isso? Não. Essa que é a questão. E não é porque... E não vamos fazer aqui julgamentos morais, de acordo com o que a gente já tinha visto isso, né? É uma necessidade de reprodução e de ampliação do capital, correto? Então, ele tem essa necessidade, senão ele morre. É uma questão de existência, né? Então, não é questão de egoísmo, quero crescer. Tem isso também, mas não é só isso, não é isso que determina, né? Porque tem capitalistas que aparentemente não têm esse tipo de egoísmo e mesmo assim produzem essa expansão do capital, né? Então, principalmente esses novos de capital, né, mais do Vale do Silício, né, são um povo meio porra louca, que tem Deus no coração, e blá, 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 e essas coisas, então, não tem muita relação com isso. A questão é de sobrevivência material e econômica. Então, o que ele faz? Ele precisa estender isso daqui, ó. Olha só, ele precisa aumentar esse tempo aqui, né? Então, 4 mais, sei lá, 3, né? Então, 8, 9, 10, 11 horas de trabalho. Tá certo? Isso daí chama mais-valia absoluta. Tá certo? Quando o capitalista aumenta a jornada de trabalho, tá certo? Tem hora extra? Tem, mas se ele produzia mais, né? Se em 4 horas a hora extra é só tempo excedente, porque 8 horas é tempo necessário e tempo excedente. Quando se aumenta, aqui é só tempo excedente, não tem mais tempo necessário. O tempo necessário já foi. Então, o capitalista já pagou o tempo necessário, então agora o que vem é mais ainda, é mais valia absoluta. Então, né, o trabalhador, esse processo, ele chama-se de mais-valia absoluta, certo? E aí ela tem algumas características, vamos ver. Então, ela tem duas características, né? Vamos ver. A primeira é aumenta a jornada e mantém o tempo necessário, que é isso aqui. Aumentou a jornada de 11 horas, né? Então, aumentou a jornada e manteve o tempo necessário. Não aumentou o salário aqui, né? Embora tenha o pagamento da hora extra, né? Mas aqui, vamos ficar abstrair nesse momento aqui, senão a gente não vai conseguir avançar. Mas em outro momento vocês podem fazer essa pergunta, inclusive, na próxima aula. Tempo necessário. Isso tem 2 limites. Primeiro, o limite fisiológico, que é o quê? O limite da existência do trabalhador. Se você começar a aumentar muito daqui, né, começar a aumentar muito, o que vai acontecer? Né? O limite aqui é 24 horas, é um dia. Né? Mas isso aqui tem um esgotamento do trabalhador que é prejudicial. Então, se você aumenta isso com muito tempo e por horas prolongadas e por dias sucessivos, você vai criar um problema para o seu trabalhador, para a sua classe trabalhadora. E isso vai prejudicá-lo lá na frente. Então, inclusive, é por isso que isso o Neto vai colocar lá, né? O Estado tende a limitar legalmente a jornada. Para quê? Para que a classe trabalhadora não morra. Então, nós temos lá a jornada de 44 horas hoje. Por quê? É porque, né, o Estado ou o capitalista são bonzinhos? Não. Tem duas coisas aqui. A pressão da classe trabalhadora, né, e a necessidade de manter a classe trabalhadora viva, tá certo? E o segundo é o limite político, né? Que é exatamente também, observem que o Neto dá o mesmo exemplo, limitação legal, que é esses dois polos aqui. De um lado, o Estado preocupado, o capitalista, não o Estado, né? O Estado são os capitalistas, preocupado com essa limitação,
e, e os trabalhadores também pressionando por isso. Tá? Então, esses dois limites da jornada de trabalho aqui. Outro aspecto da mais-valia absoluta. Tá? Vou ver aqui que oração que eu me perdi já. Nossa, 8h20. Então, outro aspecto da mais-valia absoluta é a intensificação do ritmo do trabalho, mas mantendo a mesma base técnica. Então, vejam, né? Que é o quê? Que é a mesma quantidade de trabalho despendida, porém com maior produção. Um exemplo é o Taylorismo. O que é o Taylorismo? É um cara da administração que desenvolveu um método que é a organização científica do trabalho, que é o cronômetro, a vigilância, né? Tem outras características que não vem ao caso. Vocês vão estudar isso em outra oportunidade. A questão da hierarquia, da gerência, né? Então, tudo isso faz parte do Taylorismo e da organização científica. Por quê? Porque, ó, a jornada de trabalho tem poros. Isso aqui, ó, eu coloquei essa linha tracejada representando poros de tempo, né? Então, você ia lá, né, vamos pegar o exemplo da bola novamente. Você estendeu aqui para 11 horas e produziu 2 bolas, certo? Aí, isso é naquela primeira forma da mais-valia absoluta, certo? Agora, nessa outra aqui, como é que é? Como é que funciona? Ela vai funcionar assim. Esses poros aqui, eles vão deixar de existir. Eles vão ser preenchidos. Vai ter controle de ir ao banheiro, vai ter controle de tempo, vai ter toda uma vigilância para ninguém deixar nenhum poro de tempo existente. E na mesma jornada de 8 horas, produzir agora 2 bolas. Tá? Então, essa que é a outra característica da mais-valia absoluta. Neste caso, os trabalhadores se pauperizam de forma absoluta, né? A sua pobreza se dá em termos absolutos. Por quê? A sua reprodução, o seu trabalho necessário se mantém, enquanto o trabalho excedente aumenta. Tá certo? Essa aqui é a diferença. Mas não só de mais-valia absoluta vive o capital, né? Ele também tem outras formas de aumentar o excedente. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, qual que é a outra forma de aumentar o excedente? Então, recuperando aqui, temos novamente a réguinha, trabalho necessário, trabalho excedente, 4 horas, 4 horas. 20 trabalhos, R$20 trabalho necessário e 20 mais-valia trabalho excedente. O que acontece? Esse R$20, então, ele equivale ao quê? A 4 horas de tempo de trabalho socialmente médio necessário. Tá por óbvio aqui. Trabalho necessário, 4 horas. Certo? O que acontece nessa outra forma de aumento de excedente, que é a mais-valia relativa? Tá? Mais-valia absoluta, agora mais-valia relativa. É o quê? Ele faz um desenvolvimento tecnológico, né? Uma nova base tecnológica, que em 3 horas se produz os R$20. Então, vejam, antes, 4 horas. Agora, com uma nova técnica, isso é uma base tecnológica, não é nenhuma intensificação do trabalho e nem uma extensão da jornada, porque essas duas são da mais-valia absoluta. É um desenvolvimento tecnológico. Ela é o quê? Tem uma máquina lá, né, que produzia uma bola. Agora, comprou uma máquina que produz 2 bolas. Então, veja, o mesmo valor inserido aqui, de R$80 inicial lá que a gente viu, agora está dividido em 2 bolas. Então, o tempo dela diminuiu.
Então, vamos trocar a bola por arroz. Em vez de ser bola, aqui é arroz. Antes, 1 quilo de arroz era 80, agora 1 quilo de arroz é 40. Isso que é a mais-valia relativa. Tá? Então, como é que fica a nossa situação aqui? Ela vai ficar assim, né? Então, se eu diminuir o valor do tempo de produção do arroz, do feijão, da carne, ou do carro, de tudo aquilo que compõe os 20 reais que o trabalhador gasta, tá? Se eu diminuo a partir de desenvolvimento tecnológico esse valor, então o trabalhador vai, em 3 horas de trabalho, agora vai produzir, né? Opa, teve um erro aqui. Desculpa. Ele vai, isso mesmo, vai precisar agora de 15 reais. Por quê? Porque já não é mais... É isso mesmo. Então, ó, em 15 reais agora, ele vai conseguir sobreviver, porque diminuiu o tempo que necessário para 3 horas, né? Porque aqui também diminui, tá? É isso que eu esqueci de colocar. Porque em 3 horas agora tem uma produção maior de valor, porque você não precisa... É igual que é um arroz, né? Vamos trocar o arroz aqui. Deixa eu voltar aqui, para vocês entenderem direitinho, quando estiverem revendo este vídeo. Porque agora eu tenho certeza que vocês estão bem cansados, né? Então, vejam. 4 horas produzia 20, certo? Agora, 3 horas produz 20, esses 20 representam o quê? Vamos colocar um arroz, correto? E vamos supor que esse um arroz seja o suficiente para ele sobreviver. A gente sabe que não é, mas é só guardado as proporções aqui. Bom, agora, com essa nova tecnologia, um arroz produzido por 15. Essa que é a diferença. Ele continua acessando a mesma quantidade de arroz, a mesma quantidade de feijão, a mesma quantidade de tudo que ele precisa. Porém, somente com a necessidade de 15. E 15 equivale a 3. E se equivale a 3, em 3 horas, ele produziu os 15 que ele precisa. E se ele produziu 15 em 3 horas, vai sobrar o quê? Vai sobrar 5 para o capitalista. O capitalista antes tinha 4. Agora ele tem 5. Esse 5 que era do trabalhador, vai para onde? Vai para o capitalista. Então, antes, o capitalista tinha 20 e o trabalhador 20. Agora, o trabalhador tem 15, porque com 15 ele já sobrevive por conta do desenvolvimento tecnológico e o capitalista agora ganha 25. E isso considerando o desenvolvimento tecnológico, tá? Que também potencializa, né? Então, a linha que estava aqui, ela é empurrada para cá. Isso que é o mais-valia relativa, tá certo? Aí vem a questão. Vai alterar o valor da bola? Alguém quer responder? Vocês estão ainda? Estou pegando aqui no chat. Depois não vai alterar. Isso depois do Taylorismo? Isso depois do Taylorismo na mais-valia relativa? Os dois processos andam juntos, tá? Pode acontecer as duas coisas, mas o Taylorismo é um processo essencialmente vinculado à intensificação do trabalho, né? Já a mais-valia relativa é uma produção, é um aumento de produtividade que divide o valor em mais produtos, né? Então, por exemplo,
Na mais-valia absoluta, ocorre do perorismo aqui, né? Aqui. Essas duas bolas que ele produziu vai ainda custar, né? Por exemplo, R$80 cada uma. Porque vai ter toda, né? Só que esse R$80, ele vai ter mais valia, né? Ele vai se, porque ele vai vender duas bolas por 80, né? Então ele vai vender por 160, e esse 160 vai pagar os 20 do trabalhador, vamos colocar 40 do trabalhador, que tem a hora extra, né? Então, mas para o capitalista, antes tinha só 20, então ele vai dobrar também a sua mais-valia a partir da venda do mesmo produto. Na verdade, ele não vai pagar 40 para trabalhar, vai pagar 30, né? Porque é proporcional, até menos, né? Então, aqui, né, nesse processo de mais-valia, a bola continua, as duas bolas continuam R$80. Certo? Na mais-valia relativa, isso se fosse arroz, tá? É porque a bola é meio um exemplo ruim. Mas na mais-valia relativa, aqui nesse exemplo aqui, né? Ó, se aqui fosse bola, novamente. A bola é legal. Vamos ver aqui. Aqui teríamos duas bolas, só que ainda teríamos R$80 de valor dividido por duas. Então, ela diminuiria. Beleza? Essa é uma diferença importante. Na mais-valia absoluta, ela não diminui, ela continua 80. Mas aqui, ó, uma por uma, diminui. Por quê? Porque produziu a mais. Tá? Isso quando considerado produtos básicos do trabalhador. Tá certo? Bom, se a gente pegar aqui, né? Então, essa que é a questão. Vai alterar o valor da bola? Nestes dois casos aqui, ó, se a gente for pegar por aqui, deixa eu mudar de cor aqui. Ó, aqui nós temos 15 mais 25. Temos 40. Porque a produção tecnológica, que eu dei o exemplo, não foi de produção de bola. Aqui. Foi de trabalho necessário, foi de arroz. Então, a bola continua o mesmo, ó, 40. Só que aqui vai alterar. Só para tentar, então, fechar esse exemplo aqui, né? Deixa eu ver. Então, a diferença, então, aqui não se altera o valor. Ainda. Pode alterar. Vamos supor que a máquina fosse de bola. Aí sim. Mas no caso aqui que eu estou explicando, a máquina, esse desenvolvimento tecnológico não é de bola, é de arroz. Então, se é de arroz, ele interfere aqui no trabalho necessário. Né? Eu queria tanto ver a cara de vocês agora. Mas vamos lá. Continuando, da mais-valia relativa. Eu sei, é difícil, né? Mas do que é o que a gente tem agora, né? Espero que depois vocês revendo consigam captar essas mensagens. E o bom que fica gravado, né? Então, vamos pegar ali a taxa da bola, então, né? Da mais-valia. Olha só que impressionante, né? Nós temos aqui, no primeiro exemplo, 20 sobre 20. 20 sobre 20, que a gente já viu, 1%. Agora, com essa alteração nesses componentes, não no componente desse capital, mas no componente que produz produtos para o salário, né? Nós temos o quê? Uma diferença. Então, a taxa de mais-valia, veja, M sobre V. M sobre V. Então, no outro caso aqui, nós vamos ter M sobre V, que vai dar 160%. Então, observe que
houve um aumento de 60% na exploração desse exemplo. Só por conta, não alterou o ritmo do trabalho. Se fosse terrorismo, continuaria terrorismo independente. Se fosse... o que muda aqui é o quê? É a base tecnológica da produção do valor necessário. Essa que é a questão. Mudando-se aqui, altera-se aqui. Alterando-se aqui, cresce aqui. Crescendo aqui, cresce aqui. Tá? Então, esse é o sentido. Então, e por que é relativa? Porque ele diminui relativamente o tempo de trabalho necessário. Então, ó, estamos falando de tempo de trabalho necessário. É o N aqui. Né? Então, ele diminui relativamente. Por que relativamente? Porque ele não aumentou em termos absolutos. Ele só diminuiu relativamente ao tempo de trabalho excedente. Então, isso aqui acontece uma mais-valia extraordinária para esses capitalistas que produzem valores para o trabalho necessário, né? E depois o seu efeito com o tempo vai se ampliando, né? E aí o trabalhador fica pobre relativamente. Porque, vejam, ele continua comprando um arroz aqui, ou a mesma cesta básica que ele comprava antes. Mas ele ficou pobre em termos relativos, porque ele ficou comparado. Ele não perde qualidade de vida aqui. Né? Ele continua, ok, mantendo o seu padrão de vida. Então, não há uma pobreza. Se ele comprasse um carro, se ele vivia com um carro, uma casa, vai continuar. Porém, quando a gente analisa em termos relativos, comparados com o seu, com a outra classe, ele empobreceu. Ele ficou pobre. Tá? Ele ficou 60% mais pobre. Tá? Por isso que é uma pobreza, uma pauperização relativa. Por fim, da página 113 a 118, eu não trabalhei, tá? Mas é sobre trabalho produtivo e improdutivo. Mas não vamos... não vou abordá-los neste momento na nossa vida. Será que vocês estão aqui ainda? Vamos ver. Oi. Minha apresentação do slide. Beleza, gente? E aí? Da minha parte, acabei. Vocês estão vivos e vivas? Querem perguntar? Jair? Sim. Só uma dúvida, professor. Eu não sei se era arroz ou era bola umas horas aí. Olha, teve uma hora que eu confundi. Até eu confundi. Foi meio difícil hoje, professor. Seu planeta aí não era o mesmo que o nosso hoje. Senão, pela manhã, você não explicou que a gente tinha que mudar de planeta também. É que assim, Patrícia, foi acontecendo, entendeu? Foi, Foi indo, foi indo. Foi indo. Né? Tá certo. Mas aí, conseguiram entender alguma coisa? Bem mais ou menos. Eu achei que vai estar ficando mais complexo, né? Mas... É que assim, é que tá complexo, porque parece que, eu tô pensando agora, né? Se eu tivesse a aula eu faria isso com mais, eu ia somando, né, mais. Uhum. Eu ia dando um exemplo, falando, ó, isso aqui a gente tá vendo aqui, e não ia, talvez, ampliando demais o número de conteúdos. Aqui, o que eu tô percebendo é o quê? Eu tô passando muito conteúdo, muito conteúdo. É uma coisa que tá, embora seja bem parecido, né? Aí, sei lá. Mas no final vai dar tudo certo. Vai, com certeza. Vai sim. Nunca aterriza nesse planeta. Quer falar alguma coisa, Jair?
O Josney tá falando lá no chat. Tô vendo aqui agora. Diga, Josney. Uma pergunta. É círculo ou redondo? Não, Josney, é círculo. Então, possivelmente vocês estão vendo ali minha programação, né? Então, hoje a gente acabou isso aqui, né, ó. Vou até anotar aqui. Então, esse aqui foi. Hoje, dia 23, exploração, capital, comando, processo de trabalho. Tá, aí, semana que vem, revisão. Aí, na outra, AV1. Bom, aí nós teríamos essas semanas aqui, 1, 2, 3... Nossa, nós teríamos só mais 2 semanas de conteúdo, né? 14, 21. Aí aqui, revisão da AV2, dia 28. AV2, dia 4, do 6. Olha, mesmo se a gente, vamos supor, né? Vamos trabalhar com cenários. Se a gente fica mais um mês, certo? Nós praticamente não teremos mais aula de conteúdo, né? Porque esse mais um mês seria aqui, ó. Nós voltaríamos para fazer a prova. Seria uma coisa, né? Bem até muito, talvez até inviável, né? Porque se for para voltar só para fazer a prova, eu acho que já faz tudo remoto, vai ser mais fácil fazer isso, né? Já fecha o semestre por esse esquema e bola para frente. Vamos ver o que vai acontecer, né? Caso contrário, né? Se não for isso, o cenário, se for voltar antes, né? Para voltar antes, também teria que, né? Voltar aqui, talvez, porque oficialmente nós estamos até dia 30, né? Esse é a programação. Então, até dia 30, há uma nova conversa da direção, normalmente acontece assim, né? Eles vão avaliar se vai continuar por mais 15 dias, por mais 30, ou se vão acabar o isolamento, ou se vão voltar, né? Então, ó, acredito que semana que vem vai ser bem decisivo, porque vai ser exatamente, né, na semana que vem que vai definir isso, né? Então, não estou ouvindo nada por aí, viu? Que vai ser. Como será a V1? Será online ou com tempo previsto para responder as pessoas de maneira remota? A V1 vai ser assim, eu vou elaborar, a Isaura está perguntando, eu vou elaborar um questionário pelo AVA, tá? Então vai ter que ser pelo AVA. Aí eu não sei se todos aqui, como é que está essa questão do acesso ao AVA. Eu, se eu não me engano, tem uma ou outra pessoa que não está conseguindo acessar, que foi o que me informaram, né? Mas temos que verificar. Então, essas pessoas que não estão conseguindo, tem que entrar em contato comigo para a gente ver. Mas aí vai ser AVA, eu vou colocar lá umas 5, 6. Eu fiz uma outra prova esses dias, deu 10 questões, né? E aí vai ser mais ou menos por aí, até umas 10 questões, acredito. E aí, vocês terão, tem gente sem internet, está sendo dificuldades, Então, eu vou ter que ver como é que são esses casos para a gente ver de outra maneira, né? E aí, vão ter uma semana para responder. Eu vou abrir a prova na segunda, possivelmente, e aí tem até domingo para responder a prova, né? Então, vocês vão ter uma semana para responder, né? E aí, lógico, né? Sem consulta, sem nada, né?